Paradoxo do topo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo e eu quero separar por 3 dimensões. Pensa comigo como se existisse agora na sua mente uma montanha gigantesca. Uma montanha gigante. Aqui, ó, montanha, um triângulo. Imagina comigo que existe uma montanha gigante aqui onde eu estou com a mão, certo? Essa montanha ela é dividida em 3 etapas. A base dela, que é a parte mais baixa da montanha. O meio dessa montanha, que é a parte lá no meio, a parte que você olha tanto para cima quanto para baixo. E lá no topo, o paradoxo do topo. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Muito interessante, provavelmente vai ser um dos vídeos incríveis que você vai olhar e falar assim: caramba, porque eu nunca pensei nisso. Porque olhar para o topo, o preço do sucesso. Qual é o preço do sucesso? Eu te pergunto. Essa montanha vai dizer para a gente exatamente o preço de sucesso e que esse sucesso ele é um pouco genérico, tá? É uma palavra um pouco genérica. Sucesso de quê? Como sucesso? Como assim? Cara, existe esses 3 pilares do sucesso. O sucesso ele é a montanha inteira, tá? E muitas coisas externas vão cooperar para você conseguir chegar no topo dessa montanha. Então, vamos começar pensando aqui na base da montanha. Cara, você sabe qual é o peso de uma montanha? Quanto uma montanha pesa? Depende do tamanho dela. Depende do. Cara, depende de tantas coisas. Pra você saber quanto. Eu tô falando de peso mesmo, tá? É literal. Peso de uma montanha. Quantas milhões de toneladas ou milhares de toneladas existe uma montanha? Ela é pesada pra caramba. Rocha, pedra. Ela é formada por quantas coisas? Quantos anos foi necessário para formar aquela montanha? Interessante pensar nisso, né? Porque depende do tamanho da montanha. Tem montanha que tem montanha artificial, tem montanhas que são criadas, tem montanhas artificiais. Agora pensa comigo, aquela montanha gigantesca, a montanha mais alta do mundo, aquela que a mais perigosa de todas. Cara, o seu sucesso ele vai depender muito, porque se a montanha significa o sucesso, quer dizer que depende do lugar onde você está, esse sucesso vai ser diferente de lugar para lugar. Só que a base dessa montanha, o peso dessa montanha é muito forte. Então a base ela tem que se sustentar, porque senão a montanha não para em pé. E outra coisa, não tem como você esperar que uma montanha seja formada do dia para a noite. Isso não acontece nunca. Você entendeu? A não ser que alguma catástrofe aconteça. Estou falando de algum, sei lá, vamos supor que caia tem algum tsunami e que aconteça alguma coisa, é, algo natural, sobrenatural aconteça. Quase que sobrenatural, né? Algo natural, mas quase sobrenatural. Alguma coisa fantástica, alguma coisa muito extrema aconteça para causar uma montanha, para criar uma montanha do dia para a noite. E isso não está nas suas forças, né? Isso não depende de você, isso é coisas da natureza, coisas naturais. E para formar uma montanha precisa de tempo, processo. Agora você escala a montanha, certo? Você está lá com a montanha base. Quando você está de baixo, você olha só para cima e vê a imensidão do negócio. Vê uma montanha gigantesca. E aí você está com a missão de chegar lá no topo. A visão que você tem na base da montanha é diferente da visão que você tem no meio da montanha. Porque na base você vai ver muito mais as dificuldades. Que você vai olhar para cima e vai ver, caramba, será que eu consigo? Caramba, é difícil demais isso aqui. Caramba, olha o tamanho disso aqui, meu amigo do céu. Cara do céu, será que vai dar certo? Será que não sei o que? Será que não sei o que? Você vai pensar muita coisa. E você só pensa isso embaixo, quando você está embaixo, na base. Você não pensa isso lá no topo, você entendeu? Lá no topo você vai pensar outra coisa. Mas não vai chegar lá. Agora, beleza. Vamos falar sobre você começou a subir a montanha e chegou no meio dela.
E agora? O que está acontecendo? E agora? Qual que é a sua visão? Você pensa a respeito de quê? O que você pensa? Vamos lá. No meio, você olha para cima, você tem uma imensidão. Você olha para baixo, você venceu uma imensidão. O desafio aqui é meio que impossível você pensar em desistir quando você alcança o meio do caminho, a não ser que você realmente esteja em desespero. Porque talvez você gastou todas as energias para chegar ali na metade. Todos os recursos você já usou ali para chegar ali. Você talvez não pense em desistir, mas talvez você seja forçado a desistir. E acontece porque, quando se trata de sobrevivência, se você quiser, por exemplo, você gastou todos os seus recursos para chegar na metade e aí você não tem recurso mais para escalar até no topo. Você nunca vai chegar no topo. Aí você tem que voltar. Porque senão você se mata, você morre. Olha que louco, velho. É uma analogia, né? Isso aqui. Eu gosto de analogias, porque faz a gente pensar. E essa montanha, a visão do meio dela, quando você está no meio, você olha para baixo, você vê tanta coisa que você venceu para chegar até ali. Você vê tanta coisa que você teve que passar. Aí você olha para os seus recursos, talvez você administrou muito bem os recursos a ponto de você chegar no meio da montanha e estar muito tranquilo, sabendo com a maior certeza que você vai chegar no topo. Porque às vezes se você teve uma boa administração dos seus recursos, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer de você se garantir que vai chegar no topo. E se essa montanha for muito alta, muito grande, os riscos são maiores. Vamos falar sobre o topo agora? Bora. Você chegou na metade, você conseguiu o recurso para chegar até o topo. Sabia que a base para o meio é mais difícil do que o meio para o topo? Geralmente é. Mas a base é mais difícil. O primeiro passo é mais difícil. Lá em cima é mais fácil, porque às vezes lá em cima é mais tranquilo, você entende? Lá em cima você já está chegando, então você está olhando muito mais para o topo do que para baixo. Quando você está no meio, você tem que focar muito mais no topo. E você não vai olhar tanto para baixo, a não ser que você goste do passado. Enfim, você chegou no topo, e aí lá do topo você olha para cima, você não vê mais nada, porque você já venceu. Conseguiu chegar ali. Aí você olha para baixo, você vê o mundo inteiro, velho. Você vê tudo, o horizonte. Você não vê só a montanha que você subiu, você não só lembra do quanto foi difícil, não. Mas você vê o horizonte, você vê tudo ao seu redor. Você vê tudo aqui, ó. Loucura, né? Agora, o topo, o paradoxo do topo, ele diz muito ao respeito do seu sucesso, do seu fracasso, das suas tentativas, das suas frustrações, dos seus acertos e erros. E se eu for parar para pensar, hoje, você está onde nessa montanha? Aonde eu tô nessa montanha hoje? Olha que doido, cara. Tanto que é massa você pensar, que papo massa, né? Acho que talvez seria uma analogia diferente, que talvez você não tenha costume de ouvir. Nem eu. Eu acabei de criar isso aqui na minha cabeça. Eu quero falar sobre o paradoxo do topo, então nada melhor do que uma montanha para significar isso. Subir uma montanha, se a montanha significa o sucesso, aonde você está? Qual na caminhada, tipo assim, atual? Às vezes já viu que tem gente que é viciada em escalar essas montanhas? Tem gente que gosta disso aí, dessa aventura. Ela escala uma, chega no topo, escala outra, chega no topo, escala outra, chega no topo. Tem gente que tem acidentes que acontecem no meio do caminho, loucura. Mas aonde você está nesse meio período? Você está no meio, no início, ou você já chegou no topo? Você já está olhando outras montanhas? Porque quando você chega lá no topo, de duas uma, você só vai olhar o horizonte, ou você vai olhar para o lado e vai ver uma montanha maior ainda, e vai querer escalar aquela também. Mas como você já pegou a experiência e escalou essa menor, você vai olhar para do lado e vai ver uma montanha maior. Pô, agora eu já sei das minhas dificuldades,
Eu sei que eu tenho que levar mais recurso, mais comida, mais água. Eu sei que eu tenho que tomar mais cuidado porque lá é frio. Então eu preciso de aquecimento, eu preciso fazer uma fogueira, eu preciso de roupa preparada para aquilo. E aí você só consegue se preparar mais para subir outras montanhas depois que você sobe a primeira. Depois que você sobe a primeira, tudo muda. Sua cabeça se transforma, cara. Transforma. Você já não é mais um aventureirozinho louco da cabeça, só tentando algo novo. Não. Você já venceu, já subiu aquela montanha. Então, eu acho importante, se a montanha significa o sucesso, o que é mais fácil e o que é mais importante? Você já querer mirar o sucesso, já querer subir a maior montanha que existe, ou você começar com as montanhas menores? Pra você pegar a experiência, pra você entender o que é importante e o que não é importante, e depois ir para o próximo nível. Então, se você fragmentar, criar, tipo assim, fragmentar o seu sucesso, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre a fragmentação de metas, né? E fragmentar o sucesso é bem parecido. Se você não assistiu o vídeo, aconselho você a assistir sobre as metas. A fragmentar o sucesso também é bem parecido, porque tipo, você pode, em vez de mirar apenas olhar a maior montanha e já querer subir ela, você pode começar a subir nas montanhas menores. Isso vai garantir que você já vai conseguir subir as outras depois. Curtiu esse vídeo? Curtiu esse papo? Mete o dedo no like, aí, cara, mete o dedo no like, ajuda esse canal a crescer, evoluir esse papo, tá vendo que é um papo legal, um papo massa, um papo que talvez você não tenha na roda dos amigos, dos seus amigos aí, talvez é um papo que você não vai conseguir trocar com outras pessoas do seu convívio, então é para isso que serve, esse canal aqui, é um papo diferente, um negócio diferente, uma visão diferente, uma forma diferente de ver a vida, de ver o mundo e de aprender. Aprender. A gente não aprende tanto conversando. Então é como se você fosse o meu amigo e a gente estivesse conversando sobre isso. Interessante pra caramba. Então deixa nos comentários a sua opinião. Eu quero saber, já que somos amigos, eu quero saber a sua opinião também, porque não só eu que falo. Tamo junto? Deixa o like, inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!